ela já começa a pensar em desistir, ela já começa a parar de fazer a campanha, ela já começa a pensar em parar de vir na igreja. Ou seja, a pessoa ela fica desanimada, ela deve tomar atitude, ela deve prosseguir, ela deve ir para frente. Não, ela fica chorando. Olha aí Josué ele deve seguir, ele estava lá desanimado, ele estava chorando ainda a morte de Moisés, e Deus lá querendo entregar a vitória do povo, e Josué chorando, desanimado. E Deus chegou para ele: levanta aí, Josué, o que você está fazendo, cara? Presta atenção, o meu servo Moisés está morto, mas você não, cara, vai para cima. Eu do jeito que eu prometi para ele, eu prometo para você também. Ou seja, em outras palavras, Deus estava falando para Josué o seguinte: ó, presta atenção, Moisés é morto, mas você não. Você não. Para Moisés acabou, mas para você não. Você está vivo. Levanta a sua cabeça aí, pega o povo e passa o Jordão. Ou seja, Deus estava animando ele porque estava desanimado, estava chorando. Sabe por quê? Porque Josué ele também começou a olhar o tamanho do problema que ele ia enfrentar. O povo do Egito já estava atrás deles. O povo do Egito estava continuando perseguindo eles. O povo do Egito estava perseguindo o povo de Israel. Imagina o que não se passou pela cabeça de Josué depois que Moisés morreu. Aí Deus teve que dar um cutucão nele e falar assim: ô Josué, agora é com você. Você vai ficar aí, cabeça baixa? Você vai ficar aí ou você esqueceu do que eu prometi? Josué, você esqueceu do que eu prometi? Eu prometi para você, prometi para o povo de Israel. O meu servo Moisés está morto, mas você não. Pega o povo e passa o Jordão agora. Aí Deus acrescentou e falou assim: ó, e seja forte, seja corajoso. Em outras palavras, Josué, não seja covarde não, vai para cima. Olha para mim e vai para cima. Porque assim como fui com Moisés, você com você também. Assim como eu prometi para Moisés, eu prometo para você também. E da mesma forma que eu falei para Moisés que ia cumprir, com você também eu vou cumprir. Quem está entendendo? Está aqui, ó. Só que Deus deixou bem claro, ó, também tem um porém. Ó, como Deus ele fala as coisas e ele deixa bem claro. Deus não engana ninguém, pessoal. Desde a época do passado, há mais de milhares de anos atrás, Deus já deixou bem claro, ó, tem um porém. Seja forte, seja muito corajoso, vai para cima, não desiste, não olha para trás. Mas tem um porém: não desvia nem para a esquerda e nem para onde? Nem para a direita. E é assim, pessoal. Deus falou isso para Josué porque tem um porém. Se a pessoa desviar para a direita, para a esquerda, ou seja, eu vou traduzir para você. Deus quis dizer assim para ele assim: ó, Josué, se você desistir, se você parar, se você for para outro lado, você pode ter certeza que você vai perder. Quem está entendendo? É assim. E hoje, pessoal, não é diferente. Hoje Deus aqui está mostrando essa história de Josué. Só que tem um porém. Hoje Deus, Ele não está falando mais com Josué. Primeira coisa, que Josué também já está morto. Amém? Josué não existe mais. Só que tem um porém. Hoje, quem existe somos, fala aí pessoal, nós. Quem vive hoje somos nós. Então Deus, Ele está querendo fazer nós entender o seguinte. Deus está falando assim, ó, erga a cabeça aí. Por que você está desanimado? Seja forte e seja corajoso. Vai para cima. O que eu te prometi eu vou cumprir. O que eu prometi para você eu vou cumprir. Eu vou entregar a sua vitória, eu vou te curar, eu vou dar a sua saúde, eu vou te prosperar, eu vou fazer a sua família ser uma bênção, eu vou mudar a história da sua vida. Ou seja, Deus está falando assim, levanta a cabeça, seja forte, seja corajoso, vai para cima, porque o que eu te prometi eu vou cumprir. Quem está entendendo? Hoje Deus, Ele está falando isso para você. Deus, Ele não está falando com Josué mais. Hoje Deus, Ele está falando com você. Deus está mandando você parar de ficar chorando. Deus está falando para você parar de ficar desanimado, ficar se perguntando, como é que eu vou vencer? Como é que vai vir a vitória? Deus, Ele não quer saber de pessoas
que fica murmurando, pessoas que fica qualquer problema, ela já começa a desanimar, ela já começa a ficar triste, pensar em desistir. Ou seja, Deus, pessoal, Ele é com aqueles que é corajoso. Como assim corajoso, pastor? Porque tem pessoas, pessoal, que ela só está firme com Jesus quando está uma maravilha. Você tem ideia, Josué, ele só estava firme lá do lado de Moisés lá, porque quem estava na frente era quem? Era Moisés, não era ele. Quando a situação apertou, que Moisés morreu, ele começou a ver a realidade da coisa. Ele viu o tamanho do problema, que é ele que tinha que levar o povo à terra prometida. Ele já começou a ficar desanimado, ele já começou a ficar triste. Ou seja, enquanto Deus estava ali e Moisés estava à frente ali, fazendo levar o povo à terra prometida, Moisés estava ali, firme, forte. Mas quando surgiu o problema, quando o negócio ficou para o lado de Josué, Josué já começou a ficar o quê? Triste, desanimado. Assim é muita gente. Tem gente que ela só está ali, não, eu vou vencer porque está uma maravilha. A pessoa só está firme com Jesus porque o negócio está bom. Daqui a pouco, quando o problema surge, ela já olha para o problema e já começa a ficar desanimada. E agora? O que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conquistar essa vitória agora? Como é que eu vou vencer esse problema? Como é que eu vou fazer isso? A pessoa começa a ficar desanimada, pensando em desistir. Ou seja, a pessoa, ela já começa a arrumar argumento para não prosseguir. Tem gente que começa a procurar argumento. Mas sabe o que é? É que é isso. Mas sabe o que é? É que é aquilo. Não existe nada, pessoal. Só tem uma coisa, só tem um problema: você mesmo. Só tem um problema: você mesmo. Não adianta falar que é fulano, que é cicrano, porque tem gente que gosta de apontar outra pessoa, ou a igreja, ou o pastor, e falar assim, não é por causa disso, não é por causa disso, é por causa daquilo, não é que eu vi fulano fazer isso, é que eu vi fulano fazer aquilo. Não interessa. Eu aprendi uma coisa: a minha vitória depende de mim. Se eu estou lutando, se eu estou perseverando, se eu tenho a minha vida com Deus, não interessa quem está do meu lado, deixa de fazer isso, aquilo, problema de quem faz. Eu só sei de uma coisa: eu dependo da minha vida com Deus, da minha fé. Quem está entendendo? É assim, pessoal. Cada um. Deus, Ele quer ver em nós um espírito de coragem. Por isso que tem dois tipos de pessoas na igreja: umas que vencem e outras que não vencem. Umas que alcançam a vitória e outras que não alcançam. Outras que ficam anos e saem ano dentro da igreja e a vida continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não tem coragem de ir para cima, não tem coragem de enfrentar o problema. Deve lutar? Não. Primeira coisa que pensa é em desistir, ficar desanimado. Aí a pessoa até chega a desistir, não vem mais, para de fazer a campanha, aí a situação aperta, aí passa alguns meses, ela volta, aí ela pega, continua a lutar de novo, tal. Quando ela está empolgada, ela está até lutando, mas quando aperta mais um pouquinho, ela opa. Ou seja, a pessoa, ela deve seguir em frente, ser corajosa e prosseguir. Não, a pessoa, ela não pode esquecer de uma coisa: o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso aí você pode ter certeza, pessoal. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. Só que tem um porém: seja forte e seja corajoso. Luta. Eu não vou dizer para você que é mil maravilha. Não vai ser mil maravilha não. A luta vem sim. O problema vem sim. A dificuldade vem sim, vem mesmo. Isso aí você pode ter certeza. Mas tem um porém: seja forte, seja corajoso, porque o que Deus te prometeu, Ele vai entregar nas suas mãos. Quem crê? É isso mesmo, está aí.
Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Esquece os outros. Olha para Jesus. Esquece o problema. Esquece a dificuldade que você está passando. Olha para Deus. Levanta a cabeça e siga em frente. Quem vai te dar vitória é quem? É quem, pessoal? Fala aí. Quem é? Então fique em paz. É Ele quem vai te abençoar. É Ele quem vai entregar a sua vitória. Não precisa você falar, Deus, olha o tamanho do meu problema. Não, para Deus, você nem pode fazer isso. Você nem pode ficar, é um absurdo isso, sabia? Tem gente que fica falando, Senhor, olha o tamanho do meu problema. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que você não deve fazer nunca. Falar para Deus o tamanho do seu problema. Sabe por quê? Porque se a pessoa chega a falar para Deus, Senhor, olha o meu problema, Senhor, é muito difícil, meu Deus, olha como é que está a situação. Você está dizendo para Deus que o seu problema é maior que Ele. Que isso, pastor? Quando a pessoa começa a falar o tamanho do problema para Deus, Deus não quer saber de tamanho de problema, não. Deus, Ele já sabe a luta que você está enfrentando. Só que para Ele, você tem que entender uma coisa: não existe difícil, não existe problema grande. Ele faz todas as coisas. É só você falar, Senhor, está nas suas mãos. Está escrito que não tem nenhum problema que o Senhor não resolva. Está escrito que o Senhor é o Deus do impossível. Está escrito que o Senhor faz grandes coisas. Acabou. É só aguardar. Não fica falando para Deus o tamanho do problema, é isso, é aquilo. Não precisa falar isso. Porque Deus, Ele vai entregar a sua vitória. Por mais que aos teus olhos os problemas sejam difíceis, por mais que aos nossos olhos os problemas sejam grandes, para Deus a Bíblia diz que é menos que nada. Quem está entendendo? Então põe isso no seu coração. Levanta a cabeça. Desanima não. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Está mais perto. Quando Deus estava para entregar a bênção do povo de Israel, Josué estava desanimado. É o que acontece com muita gente. A bênção está quase na mão dela. Deus está quase soltando a bênção para ela. Ela faz assim. Quando está próximo, ela pensa em desistir. Quando está próximo, ela olha para trás.